Alguma vez você já esteve sentado e quieto, completamente imóvel? Experimente isso. Fique sentado, bem quieto, com o dorso ereto e observe o que a sua mente está fazendo. Não tente controlá-la, não diga que ela não deve saltar de um pensamento para outro, de um interesse para outro. Porém, fique simplesmente consciente desses saltos. Não faça nada, mas observe tudo. Assim como da margem de um rio, observe as águas que correm. No rio fluente há tantas coisas, peixes, folhas, cadáveres de animais, mas o rio está sempre vivo em movimento. Assim é a sua mente, sempre inquieta, a esvoaçar de uma coisa para outra, tal qual uma borboleta. Quando escuta uma canção, de que maneira você escuta? Pode gostar da pessoa que está cantando, do seu rosto, e acompanhar a significação das palavras. Mas, atrás de tudo isso, ao escutar uma canção, escuta as notas e o silêncio entre as notas. Não é verdade? Do mesmo modo, tenta ficar muito quieto, sem se mexer, sem mover as mãos ou mesmo os pés, e observe a sua mente. Isso é muito divertido. Se o tentar como recreação, como coisa divertida, verá que a mente começa a aquietar-se sem nenhum esforço de sua parte para controlá-la. Não há então um censor, nem juiz, nem avaliador. E quando a mente se aquieta assim por si mesma, espontaneamente, descobre então o que significa estar alegre. Você sabe o que é alegria? É o rir, o deleitar-se com qualquer coisa, ou mesmo nada. É conhecer a alegria de viver, sorrir, olhar direto no rosto de outra pessoa sem nenhum sentimento de medo. Você já olhou alguém diretamente no rosto? Já olhou o rosto do seu mestre, do seu pai, de sua mãe, do funcionário importante, do serviçal, do pobre e viu o que acontece? Os mais de nós tememos olhar para outras pessoas diretamente no rosto. E outros não gostam que os olhemos dessa maneira, porque eles também têm medo. Ninguém deseja revelar a si próprio. Todos nos mantemos em guarda, nos ocultando atrás de várias camadas de aflição, sofrimento, ânsias, esperanças, e são muitos poucos os que podem olhar direto no rosto e sorrir. E é muito importante sorrir, ser feliz. Porque se não temos uma canção no coração, nossa vida se torna muito monótona. Você pode passar de uma igreja para outra, trocar de marido ou de mulher, ou encontrar um novo instrutor ou guru. Mas se não há essa alegria interior, tem a vida muito pouca significação. E encontrar essa alegria não é fácil, porque a maioria de nós só está superficialmente descontente. Você sabe o que significa estar descontente? É muito difícil compreender o descontentamento, porque quase sempre canalizamos o descontentamento numa certa direção, e dessa maneira o sufocamos. Isso é, o nosso único empenho é de nos estabilizarmos numa posição segura, com interesses bem consolidados e prestígio, a fim de não sermos perturbados. Isso acontece nos lares e nas escolas também. Os mestres não desejam ser perturbados, e é por isso que seguem a velha rotina. Porque no momento em que uma pessoa está realmente descontente e começa a investigar e a duvidar, não pode deixar de haver perturbação. Mas é só quando há verdadeiro descontentamento que uma pessoa tem iniciativa. Você sabe o que é iniciativa?
Tem iniciativa quando inicia ou começa uma coisa sem ter sido inspirado por ninguém. Não é necessário que seja coisa muito importante ou extraordinária. Isso poderá ficar mais tarde, mas já existe a centelha da iniciativa quando planta uma árvore por sua própria conta e quando você é espontaneamente bondoso, quando dá um sorriso ao homem que transporta a carga pesada, quando afasta uma pedra da estrada ou acaricia um animal que encontra no caminho. Esse é o modesto começo da extraordinária iniciativa de que necessitará para conhecer essa coisa maravilhosa que se chama criação. A capacidade de criar tem suas raízes na iniciativa, que só pode nascer quando há descontentamento profundo. Não tema o descontentamento. Trate antes de entendê-lo até que a centelha se converta em chama e você veja perenemente descontente com tudo, com seu emprego, com sua família, com a tradicional ânsia de dinheiro, de posição, de poder. Assim começará a pensar e a descobrir realmente. Mas quando for mais velho, verá o quanto é difícil manter esse espírito de descontentamento. Terá filhos para sustentar e as exigências do seu emprego deverão ser levadas em consideração. A opinião dos seus vizinhos, da sociedade, influirá cada vez mais em sua vida. E nessas condições, não tardará a perder a chama ardente do descontentamento. Quando você sentir descontente, tratará de ligar o rádio, de procurar o guru, de praticar o puja, de ir para o clube, de beber, de procurar mulheres. Tudo fará para sufocar a chama. Mas veja, sem essa chama do descontentamento, nunca terá iniciativa, que é o começo da criação. Para descobrir o verdadeiro, deve estar revoltado contra a ordem estabelecida. Mas quanto mais dinheiro tenham os seus pais, quanto mais seguro os seus mestres se sintam em seus empregos, tanto menos desejarão que você se revolte. Criação não é simples questão de pintar quadros ou escrever poesias. Coisas boas, aliás, mas que, por si só, muito pouco representam. O importante é estar totalmente descontente, porquanto esse descontentamento total é o começo da iniciativa que, uma vez amadurecida, se torna criadora. E esta é a única maneira de descobrir o que é a verdade, o que é Deus, porquanto o estado criador é Deus. Assim, pois, deve cada um ter esse descontentamento total, mas com alegria. Compreende? Deve cada um estar totalmente descontente, mas sem lamentações. Com deleite, com alegria, com amor. Os que se sentem descontentes são, em maioria, terríveis importunadores. Estão sempre a queixar-se de que isso ou aquilo não está certo, ou desejando um emprego melhor, ou que as circunstâncias fossem diferentes, porque o seu descontentamento é muito superficial. E os que absolutamente não estão descontentes, esses já estão mortos. Se puder, enquanto jovem, se manter num estado de revolta e, à medida que se tornar mais velho, conservar vivo o seu descontentamento, com a vitalidade da alegria e da afeição intensa, terá então extraordinário significado essa chama do descontentamento. Ela construirá, criará, tornará existente coisas novas. Para isso necessita da educação correta, que não é aquela que meramente te prepara para obter emprego ou galgar a escada do sucesso. Porém, sim,
A educação que te ajuda a pensar e te proporciona espaço. Espaço não na forma de um aposento maior ou de um teto mais alto. Espaço para sua mente desenvolver-se, não tolhida por nenhuma crença e nenhum temor. Pergunta: o descontentamento impede o pensar claro? Como superar esse obstáculo? Resposta: não parece que você esteve escutando o que estive dizendo. Provavelmente estava muito interessado em sua pergunta, preocupado como formulá-la. E é isso que todos, diferentemente, estão fazendo. Cada um tem uma certa preocupação. E se o que digo não é o que você deseja ouvir, você trata de afastar para o lado, porque sua mente está ocupada com seu próprio problema. Se o interrogante tivesse escutado o que eu disse, sentido a íntima natureza do descontentamento, da alegria, do ser criador, não creio que você faria essa pergunta. O descontentamento impede o pensar claro? Pois bem, o que é o pensar claro? É possível pensar muito claramente quando, com o nosso pensar, desejamos obter alguma coisa? Se sua mente está interessada num resultado, você pode pensar com clareza? Ou só pode pensar muito claramente quando não visa nenhum fim, nenhum resultado, quando não está tentando ganhar alguma coisa? E pode pensar muito claramente se tem algum preconceito, alguma crença. Isso é, se pensa como um hinduísta, como um comunista ou como um cristão. Por certo, só pode pensar com bastante clareza quando sua mente não está amarrada a uma crença, como um macaco amarrado a um poste. Só pode pensar muito claramente quando não está em busca de nenhum resultado. Só pode pensar assim quando nenhum preconceito você tem. Tudo isso significa, em suma, que só pode pensar clara, simples e diretamente quando sua mente já não tem interesse em alcançar nenhuma espécie de segurança e, portanto, está livre do medo. Assim, há um certo respeito. O descontentamento, de fato, impede o pensar claro. Quando, com seu descontentamento, visa um resultado ou procura abafar o descontentamento, porque sua mente detesta ser perturbada e deseja a todo custo estar sossegada e em paz, então é possível pensar claro. Mas se está descontente com tudo, com seus preconceitos, com suas crenças, com seus temores, e não anda buscando nenhum resultado, então esse próprio descontentamento te foca o pensamento, não em determinado objeto ou determinada direção, mas o seu inteiro processo pensante se torna muito simples, direto e claro. Jovens ou velhos, quase todos estamos descontentes porque desejamos alguma coisa. Mais conhecimento, emprego melhor, um carro mais bonito, um salário mais alto. Nosso descontentamento está baseado no desejo de mais. É por desejar algo mais que a maioria de nós está descontente. Mas eu não estou falando sobre essa espécie de descontentamento. É o desejo de mais que impede o claro pensar. Mas se ao contrário, não estamos descontentes porque desejamos alguma coisa, porém descontentes sem sabermos o que desejamos. Se estamos descontentes com os nossos empregos, com o ganhar dinheiro, com o desejo de posição e de poder, com a tradição, com o que temos e o que poderíamos ter,
Se estamos insatisfeitos não com uma dada coisa em particular, mas com tudo. Penso então que descobriremos que o nosso descontentamento traz clareza. Quando não aceitamos ou seguimos, porém duvidamos, investigamos e penetramos, há um discernimento do qual provém a criação e a alegria. Pergunta: o que é autoconhecimento e como alcançá-lo? Resposta: percebe a mentalidade que inspira essa pergunta? Não estou desatacando o interrogante, mas vamos considerar essa mentalidade que pergunta. Como posso obter isso? Por quanto posso comprá-lo? Que devo fazer? Que sacrifício, que disciplina ou meditação devo praticar a fim de obter isso? É uma mente mecânica, medíocre, aquela que diz, vou fazer isso a fim de obter aquilo. As pessoas chamadas religiosas pensam dessa maneira, mas por este caminho ninguém chega ao autoconhecimento. Você não pode comprá-lo mediante um certo esforço ou prática. O autoconhecimento vem quando observa você mesmo nas relações com seus colegas, seus mestres, com todas as pessoas que te cercam. Vem ao observar as maneiras de outra pessoa, seus gestos, seu modo de falar, seu desprezo ou lisonja e a sua reação. Vem quando observa tudo o que se passa em você e ao redor de você. E você se vê tal como vê o seu rosto no espelho. Quando você olha ao espelho, você se vê como é, não é verdade? Você pode desejar que a sua cabeça fosse de forma diferente, com um pouco mais de cabelo, e que o seu rosto fosse um pouquinho menos feio. Mas o fato está à sua frente, claramente refletido no espelho. E não pode afastá-lo, dizendo, que lindo que eu sou. Ora, se pudesse olhar no espelho das relações exatamente da mesma maneira como você olha no espelho comum, então nunca terá fim o autoconhecimento. É como entrar num oceano insondável e sem praias. Os mais de nós desejamos alcançar um fim, queremos habilitar-nos a dizer, alcancei o autoconhecimento e eu sou feliz. Mas não é assim de modo nenhum. Se puder se olhar, sem condenar o que vê, sem se comparar com outra pessoa, sem desejar ser mais belo ou mais virtuoso, se puder simplesmente olhar o que é e seguir o seu caminho com isso, verá que então é possível ir infinitamente longe. Não há então um fim à jornada. E nisso é que consiste o mistério e a beleza do autoconhecimento. Pergunta: o que é a alma? Resposta: nossa cultura, nossa civilização inventou a palavra alma, sendo que civilização é o desejo coletivo, a vontade coletiva de muitos indivíduos. Olha a civilização indiana. Não é ela o resultado de um grande número de pessoas com seus desejos e sua vontade? Toda civilização é um produto do que se pode chamar vontade coletiva. E no caso, em apreço, a vontade coletiva declarou que deve haver algo mais do que o corpo físico, que morre e se decompõe. Algo muito maior e mais vasto. Algo indestrutível e imortal. Foi assim que se consolidou a ideia da alma. De tempos a tempos poderão ter surgido uma ou duas pessoas que por si próprias descobriram algo a respeito dessa coisa extraordinária chamada imortalidade. Um estado em que não existe a morte, e depois todos os espíritos medíocres disseram, sim, isso deve ser verdade, deve estar certo.
e porque desejam a imortalidade, ficaram apegados à palavra alma. Você também deseja saber se existe algo mais do que a mera existência física, não é verdade? Essa ronda contínua de ir para o escritório, trabalhar numa coisa em que não se tem nenhum interesse vital, disputar, invejar, gerar filhos, tagarelar com o vizinho, dizer futilidades. Deseja saber se existe algo mais do que tudo isso. A própria palavra alma corporifica a ideia de um estado indestrutível, atemporal. Não é verdade? Mas veja, não procure averiguar por você mesmo se há ou não há um tal estado. Não diga, não importa o que disse Cristo, Sankara ou qualquer outro, e tampouco importam os ditames da tradição, da chamada civilização. Vou averiguar por mim mesmo se há ou não há um estado além da estrutura do tempo. Não se revolta contra a civilização ou vontade coletiva, formulou. Pelo contrário, o aceita e diz, sim, existe alma. Você chama essa formulação por um nome, outro a chama por outro nome, e depois vocês se desunem e se tornam inimigos por causa de suas crenças antagônicas. O homem que deseja realmente descobrir se há ou não um estado além da estrutura do tempo, deverá estar livre da civilização, deverá estar livre da vontade coletiva, deverá estar só. E esta é uma parte essencial da educação, aprender a estar só, para não se ficar dominado pela vontade de muitos ou pela vontade de um só, e, portanto, ser capaz de descobrir por si mesmo o que é verdadeiro. Não dependa de ninguém. Eu ou outro poderá te dizer que há um estado atemporal, mas que valor tem isso para você? Se você tem fome, você quer comer, e não deseja ser alimentado com meras palavras. O importante é descobrir por você mesmo. Você pode ver que tudo ao redor de você está a decompor-se e a ser destruído. Essa chamada civilização não está sendo mantida coesa pela vontade coletiva. Está a desintegrar-se. A vida o está desafiando a cada momento e se meramente responde ao desafio segundo sua rotina habitual, sua resposta não tem então validade alguma. Só pode descobrir se há ou não um estado atemporal, um estado sem movimento, no sentido de mais ou menos quando diz, não vou aceitar nada, eu vou investigar e explorar. O que significa que não tem medo de estar só.